O popular boné deixa de ser apenas um artigo promocional para se tornar acessório de moda. O mérito é de um grupo de empresários do Rio Grande do Norte. Eles transformaram uma cidade do semiárido em polo de fabricação de bonés, com mais de 1 milhão de peças produzidas por mês. No meio da vegetação seca da Caatinga, surge Caicó, a principal cidade da região do Seridó, no Rio Grande do Norte. O clima semiárido e a pobreza contrastam com a força da indústria. Aqui funciona um dos principais polos de fabricação de bonés do Brasil. Essa é uma vocação da nossa região, desde o início do século passado, com o cultivo, a exportação do algodão, depois a fábrica de tecidos e redes, passando para o boné. A produção de bonés começou em 1988. A Jácio de Medeiros fabricava chapéus. Com as sobras do tecido, sem muita pretensão, resolveu produzir alguns bonés. Um pessoal que fazia vaquejada vinha aqui para me comprar o chapéu que eu tinha em estoque, Aí viu os bonés e perguntaram se eu vendia, se podia levar. Então ele vendeu tudo. Quando chegou no outro final de semana, ele me encomendou 200 peças. A Jácio teve que correr para entregar a encomenda. Logo surgiram mais pedidos. Em pouco tempo, ele já produzia bonés promocionais em grande quantidade. Os outros empresários de Caicó começaram a copiá-lo. Para atender às necessidades da produção, surgiram pequenas indústrias de componentes, como botões, abas e reguladores. Mesmo com o desenvolvimento do polo, nos anos 90, a concorrência e a falta de renovação dos produtos fizeram com que várias fábricas fechassem. Os empresários resolveram buscar a ajuda do Sebrae. O que eles precisavam era se organizar. E essa organização era o fator de diferencial para o polo, onde eles tinham que buscar principalmente a sua associação, eles tinham que buscar tecnologia, gestão e, acima de tudo, diversificar o mercado. As mudanças começaram com os fornecedores. Nesta fábrica de dublagem, o empresário Marivaldo de Araújo cola o tecido no forro dos bonés. Para melhorar o produto, o forro de espuma foi trocado por outro, bem menos quente. Os tecidos ficaram mais variados e coloridos. Foi preciso incorporar novas tecnologias à produção. O nome Caicó já associava algo de pouca qualidade. E a gente está lutando para mudar isso aí. Quando mais na frente, não no futuro muito distante, que alguém for pegar num produto, se esse foi feito em Caicó, ele já vai pensar diferente. A associação, formada pelos fabricantes de bonés, contratou uma estilista para criar uma coleção e divulgar o nome de Caicó. Os modelos começaram a aparecer em desfiles e eventos de moda na cidade e em Natal, a capital do estado. A gente queria transformar o boné num acessório, como um cinto, que hoje em dia se usa, tem vários tipos de modelo. Então a gente queria usar como acessório mesmo, tanto para a noite, para o dia, para o surf, para todas, para o trabalho também. Esse empresário foi ainda mais longe. Criou uma marca própria, a Rispit. No mercado de grife, você tem que ter sua marca, você não pode trabalhar com a marca dos outros, Então a gente trabalhou a nossa marca e a gente está hoje aí em mais de 50 pontos de venda no estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Desenvolvemos expositores próprios. Mais do que mudar os produtos, os empresários daqui de Caicó mudaram o jeito de dirigir seus negócios. Nessa fábrica, por exemplo, os funcionários ganharam voz ativa nas decisões. Se reúnem com os patrões para escolher desde os modelos que vão produzir até o horário de trabalho. Trabalhar um dia, trabalhar 1 hora depois do expediente, a mais, para folgar o sábado. Eu vejo como incentivo, sabe, a cada um, para eles sentirem que isso aqui não é só nosso, é deles também. Porque na hora que a gente deixa eles à vontade para opinar sobre modelos, sobre cor, sobre linha, aí vai mudando e a gente vai vendo que eles estão participando, vai criando gosto, e aí é outra história, Tudo muda. Se você quiser informações sobre o apoio a polos de produção em outras regiões, procure o Balcão Sebrae mais próximo ou visite o site www.sebrae.com.br. Participar de licitações parece muitas vezes complicado e trabalhoso.
Mas alguns exemplos mostram que, se você se organizar, as concorrências públicas podem ser uma fonte de bons negócios. Afinal, as compras dos governos somam a cada ano 30 bilhões de reais. Hermínio Taniolo, dono de uma fábrica de sinalizações de trânsito, tem uma estratégia de venda. Ele desenvolve um produto novo e testa em avenidas de grande movimento. Desta forma, chama a atenção de todos, inclusive de seus maiores clientes, os órgãos responsáveis pelo tráfego. Isso serve para que as prefeituras possam colocar este produto nos processos licitatórios. Então, uma vez que você consegue impor o seu produto e atestá-lo no município, você consegue participar do processo depois de licitação. Foi assim que o empresário conseguiu vender para a prefeitura de uma cidade no interior de São Paulo esse talonário eletrônico de multa e um laminado de borracha para marcar faixas de segurança. Esse mercado é um mercado muito dinâmico. O trânsito, a operação do trânsito é muita dinâmica. Ela exige, de certa forma, dos seus, vamos dizer, dos seus fornecedores, né, uma constante inovação tecnológica. Hoje, 18 anos depois de aberta a empresa, as concorrências públicas respondem por 90% do faturamento. Uma das causas desse desempenho é a variedade de produtos disponíveis. Segundo o empresário, muitas vezes esse é um requisito colocado nos editais. A empresa montou um departamento só para cuidar das licitações. Esse pessoal está sempre fazendo cursos sobre legislação e costuma levar uma semana para analisar as exigências de um único edital. Alguns chegam a ter mais de 200 folhas. Se você não olha um item e você interpreta errado aquele item, você não responde corretamente. Então você não vai... você vai estar fora da licitação, por um erro de leitura até. O consultor Rudimar Reis, especialista em concorrências públicas, explica que a empresa deve estar em dia com os impostos municipais, estaduais e federais. Precisa também apresentar o balanço patrimonial e provar que tem liquidez de caixa. O número de documentos exigidos pode chegar a 30. A empresa que estiver começando a participar das licitações, ela deve buscar primeiramente as modalidades mais fáceis, como a carta convite, que é uma modalidade que requer uma documentação muito menor do que as outras modalidades. Também poderá participar através da modalidade pregão. E essas modalidades são até que valores? Veja só, o pregão não existe limite. Já na carta convite, ela existe um limite que seria de R$ 8.000 a R$ 80.000. O consultor recomenda entrar em muitas licitações e estar preparado para perder a maioria. Mesmo com a experiência de 18 anos no setor, a empresa de sinalização só consegue ganhar 20% das 250 licitações de que participa por ano. Segundo o empresário, é preciso ter capital de giro, pois os pagamentos podem demorar. Nós fazemos aqui uma opção para participar de licitações que nos ofereçam prazos mais extensos de contrato. Ou seja, nós vamos participar de licitações em que eu tenha 1 ano, 2, até 5 anos de contrato. O empresário Walter de Oliveira é dono de uma indústria de materiais ortopédicos. A empresa existe há 23 anos e se especializou em licitações. Ele fornece próteses como essa perna mecânica que custa em média R$ 20.000 para hospitais públicos e prefeituras. São tudo produtos basicamente importados e ele não é um produto de fácil aquisição. Então, através do órgão público é que tem a facilidade do amputado que necessita adquirir esse bem, porque por conta própria é muito difícil. O empresário explica que nas licitações para esses produtos, o que conta é o preço. Por isso é preciso enxugar custos. Nos últimos 5 anos, ele investiu R$ 150 mil em equipamentos que possibilitam o uso de vários materiais. Por exemplo, nós temos a prótese que é feita de laminação de resina e fibra de carbono, é o material mais barato que nós temos hoje, com a mesma qualidade, vamos dizer, do produto, mas é o que é mais acessível. A empresa de pequeno porte tem uma vantagem muito grande, porque os próprios donos ou as pessoas diretamente ligados aos donos têm o poder para diminuir os seus preços. E com isso eles ganham uma agilidade muito grande em comparação às grandes empresas que dependem de decisões interdepartamentais para se baixar um preço numa licitação.
As empresas de produtos médicos precisam ter registro no Ministério da Saúde para participar de licitações. Os editais pedem a apresentação de atestados de clientes confirmando a qualidade do produto. Outra condição é que os funcionários sejam treinados pela Associação Brasileira de Ortopedia Técnica. Eu fiz um curso para aprender a trabalhar com esse tipo de material, que no caso é um plástico, que se necessita de uma temperatura exata, um certo grau para trabalhar com ele. No caso de equipamentos ortopédicos, a empresa precisa ajustar a prótese de acordo com as medidas do paciente. A aprovação final é dada por um médico da rede pública. O paciente vem até nós com a prótese colocada para a gente observar e ver se ela ficou adequada e da maneira que nós solicitamos. Aí sim, se ficou adequado e da maneira, a gente autoriza, aí a licitação está liberada. Atualmente, as empresas públicas têm várias formas de seleção dos seus fornecedores. Até pela internet dá para participar de uma concorrência. Conheça as modalidades mais acessíveis para as empresas de pequeno porte. Compras até R$15 mil não precisam de licitação. O órgão público pesquisa entre as empresas fornecedoras e fecha o contrato. A carta convite é para contratos até R$150 mil. 3 empresas são convidadas para apresentar uma proposta. Os consultores recomendam que os empresários se cadastrem nas prefeituras e órgãos estaduais e federais para terem mais chances de participar. A modalidade tomada de preço é para contratos até R$1,5 milhão e a concorrência pública para valores mais altos. Nesses casos, o edital é publicado no Diário Oficial e costuma ser divulgado nos sites do governo. A novidade são os pregões para compras rápidas, sem limite de valor. O empresário pode estar presente no local ou dar os lances via internet. As datas dos pregões são divulgadas no Diário Oficial. Você sabia? O governo federal abriu mais de 20 mil concorrências públicas nos primeiros 6 meses de 2003. Mais de 14 mil operações foram feitas pela internet. Os números são do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Proteção garantida. As regras do novo Código Civil para os contratos entre empresas. Voltamos já já. Fim de ano, a emoção está presente na Globo. Hoje, você começa a viajar por um lugar encantado e curtir uma fantástica história baseada na obra de Graciliano Ramos. Hoje, 12:30, estreia A Terra dos Meninos Pelados. Correios apresentam o Brasil que exporta fácil. Eu estou na Terra do Sol, capital da luz, Fortaleza, Ceará. E ao meu lado, Ethel Whitehurst. Ethel, o que você faz aqui em Fortaleza? Nós temos uma fábrica de confecção que produz vestidos de criança bordado à mão e cama, mesa e banho. Quando nós começamos a exportar, eu ficava sonhando como era que chegava até lá, não sabia nem como era esse país. 40% da nossa exportação vai para os Estados Unidos. Depois vieram outros clientes da Itália, Portugal, Panamá, França. Ela exportando para lá, e ela tendo, assim, como é que se diz, encomenda, pedidos, nós temos trabalho. Hoje nós temos 40 pessoas na nossa fábrica e nós damos trabalho a quase 1.000 artesãs no interior. Nós temos que fazer rápido para chegar lá fora. Qual é o processo de mandar para exportar fácil? É bem simplificado? A dificuldade que nós tínhamos antes para exportar, hoje, graças a Deus, não existe mais. Quando chega aqui a pessoa que vai receber a mercadoria, as caixas, ela confere para que não fuja das regras e das exigências dos clientes em cada país. Nós nunca tivemos um extravio de mercadoria. Acompanhamos a mercadoria pela internet, desde a hora que ela sai da nossa empresa até a hora que ela chega no cliente. I love you, baby! Para os pequenos exportadores, né, como nós, que querem mandar pequenas quantidades para o exterior, foi um grande presente. Né? O Exporta Fácil veio facilitar mesmo a vida dessas pessoas.
Viu só como os Correios facilitam nossa vida? Utilize você também o Exporta Fácil dos Correios. A sua chance de mudar de vida está aqui. Quero ser um Big Brother. Não precisa de fita nem nada, é só contar com a sorte. Você compra o seu exemplar nas bancas, preenche o cupom, deposita nas urnas e é só torcer. Um homem e uma mulher serão sorteados e entrarão na casa. E vão participar do Big Brother e concorrer a um prêmio de R$500 mil. E custa só R$2. E quanto mais cupons você mandar, mais chances você vai ter de ser um Big Brother. Portanto, corra, porque a promoção já está terminando. Faça mais do que dar uma espiadinha, participe. Quero ser um Big Brother. À venda nas bancas. Feliz Natal e sempre o menor preço. Com o Araújo você vai ter. Melão nacional 89 centavos, ovos brancos 1,29, maionese Hellmann's tradicional 3,9, Kaiser Bavária e 9 skin 79 centavos, paleta suína com osso congelada 3,99. O melhor Natal, até para o Papai Noel. Araújo, sempre o melhor pra você. Direto da capital, vamos mostrar para você a expansão do cartão Big Card. Agora, em quase todo o estado, você pode contar com vantagens e descontos na hora de comprar. O Big Card é um cartão de compras que existe para facilitar a sua vida. Empresário, faça um convênio e proporcione este benefício para o seu funcionário. É garantia de recebimento para quem vende e Big vantagens para quem compra. Big Card. Agora, em quase toda Minas Gerais. Fim de ano de festas Big Mais. Natal, Ano Novo e muito preço baixo para você comemorar e economizar sempre. Bombom Especialidades Nestlé 2,79. Cerveja Escolata 94 centavos. Guaraná Antártica e Pepsi Cola 2 litros 1,58. Pernil traseiro sem osso 5,79. Fim de ano Big Mais. Melhor e mais barato. Domingo, o clima de Natal invade o Fantástico. Pessoas de todo o Brasil mandam mensagens para suas famílias que estão a milhares de quilômetros. E ainda, gente que foi notícia em 2003 participa de um divertido amigo secreto. E quem será o Papai Noel do Fantástico que levou alegria para a criançada? Há 10 anos, nossos repórteres mostraram numa pequena cidade do Agreste Nordestino uma banda de música muito especial. Você vai saber por onde andam esses meninos e meninas que encantaram o Brasil. Domingo, 8h30 da noite, no Fantástico. Oferecimento Casas Bahia. O Natal que você pediu tá nas Casas Bahia. Antigamente, quando dois homens de negócios combinavam alguma coisa, nem precisava pôr no papel. Os contratos eram fechados no fio do bigode, como se dizia. Mas os tempos mudaram. A confiança entre as pessoas não é mais a única condição para que o negócio dê certo. É preciso definir regras detalhadas para que os dois lados se sintam protegidos, mesmo que um seja mais forte e o outro mais fraco. O novo Código Civil, em vigor desde janeiro, tem um capítulo inteiro dedicado aos contratos com terceiros. A lei prevê obrigações e responsabilidades para as duas partes. Contratos com terceiros. Durante 11 anos, Isaura Rodrigues vendeu massa para soldar componentes eletrônicos, 2 toneladas por mês. Só que o produto era fornecido por empresas norte-americanas. E no ano passado, o contrato foi rompido. Na verdade, foram 11 anos de dedicação, praticamente que exclusiva, e nós nos sentimos traídos. A distribuição representava 80% das vendas. Segundo a própria empresária, foi um erro de estratégia. Se você tiver um fornecedor de grande porte que compõe a grande parte do seu produto de venda, você deve tomar muito cuidado. Você deve realmente distribuir todo o seu produto em fornecedores muitos e variados. Depois do susto, Isaura decidiu mudar o foco do negócio e investir na fabricação de artigos para empresas de computação. Ela ainda distribui produtos de outras empresas, mas aprendeu a lição. O brasileiro tem que ter muito cuidado, porque os contratos são baseados em leis do exterior. E mover-se ações fora desse país é muito difícil e muito caro. O advogado João Chiacchio tem experiência nesse tipo de processo. Ele é prejudicado e muito prejudicado
com uma rescisão unilateral da empresa estrangeira. Ele acaba desenvolvendo um mercado para a empresa estrangeira aqui no Brasil, faz com que o produto dela seja vendido aqui, posteriormente ela simplesmente muda de fornecedor ou de distribuidor e a pequena empresa ou a média empresa brasileira se vê prejudicada. E muitas das pequenas e médias empresas estão sendo prejudicadas, segundo a nossa experiência. Se houver o contrato e até preferencialmente estipulando uma cláusula de arbitragem, que é o que as empresas estrangeiras gostam, facilita por demais uma eventual indenização para as empresas brasileiras. Agora, mesmo que o contrato não defina bem as regras, o novo Código Civil procura proteger as empresas que distribuem produtos de outras. Há uma previsão de que só há possibilidade de rescisão se ela for notificada com 90 dias de antecedência. E os nossos tribunais também, ao longo dos anos, têm decidido favoravelmente a empresa distribuidora, principalmente com relação ao pagamento de indenização pelos investimentos que ela realiza. Venda e compra de imóveis. Outra novidade no código é a proteção para as imobiliárias. Os corretores faziam todo o trabalho dele e por muitas vezes nós tínhamos o seguinte problema, era saber que o cliente comprou direto, procurou aquele proprietário diretamente e nós acabávamos tendo que, vamos dizer assim, de uma certa forma engolir aquilo porque a gente não tinha respaldo nenhum. De acordo com o novo código, o dono do imóvel que contrata uma corretora é obrigado a pagar a comissão. Essa empresa descobriu uma forma de fazer valer a lei. Para provar que o interessado passou pela corretora, o empresário Edson Gonçalves criou um cadastro e uma ficha de visita aos imóveis. Nas primeiras visitas e nas demais, eu queria que vocês pedissem para que eles assinassem esse formulário. Mas a responsabilidade das imobiliárias também aumentou. No caso de um problema na venda, a empresa deve prestar assessoria ao dono do imóvel. A rescisão do contrato. Sou procurador do meu cunhado, que hoje mora na Alemanha. Eu fiz a venda do imóvel para ele, ele autorizou fazer parcelado e a pessoa que comprou não realizou todos os pagamentos. Tivemos problema em receber mais de 50% do valor do imóvel. Nesse caso, a imobiliária, ela fez a indicação de um departamento jurídico de confiança e ela está acompanhando todos os trâmites processuais. Hoje nós somos corresponsáveis, né? E na verdade nós temos que do início do processo até o final dele, independente do prazo que decorra, nós temos que dar toda a assessoria aos clientes e inclusive respondemos por isso, tá? Toda essa situação já gera um desgaste, mas você estando embasado com sua advocacia, com um contrato e com tudo muito detalhado e com normas claras, nós ficamos bem mais tranquilos. Tudo o que o empresário precisa saber sobre o novo Código Civil está numa reportagem especial da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que está nas bancas. Esclareça as suas dúvidas no site globo.com/pegne. E no próximo programa, não perca, lojas levam araras de roupas até a casa do cliente. É a febre do delivery. E o programa de hoje fica por aqui com a frase do empresário Frank Berger, dono de uma empresa de artigos infláveis. A concorrência é um fator positivo, porque a gente só tem a aprender com as coisas boas e más da concorrência. Uma ótima semana a todos e até o próximo Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu espero você.